Tu és digno de cada um de nós, ó Senhor. Bendito és tu, Pai. Bendizemos o teu santo nome e te exaltamos, porque não há outro além de ti. Tua glória invade as nossas vidas, a tua glória invade os lares de todos nós, Senhor. E tu habita conosco, tu habita em cada um de nós, Pai. Bendito és tu, Senhor, que nos ama. Bendito és tu, Senhor, que tem demonstrado o teu grande amor para conosco todos os dias. Tem nos abençoado com todas as bênçãos celestiais. Tem nos abençoado, ó Pai, com os teus atributos. Com o teu imenso amor, tem alcançado a nossa mente, o nosso coração. Nós temos crescido na tua verdade, Senhor. Nós temos crescido a cada dia na tua justiça, no teu amor, e tem encontrado espaço em nossas vidas. No nosso falar, no nosso meditar. Nós fazemos tudo isso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque tu és digno. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Senhor. Além de ti não há outro, tu és o único Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. A nossa alma, Senhor, se regozija na tua presença. Bendito és tu, Pai, Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo. Invocamos o teu santo nome, Senhor, a cada dia. E neste momento invocamos mais uma vez, porque a tua presença, Senhor, tua presença, tua sabedoria, neste momento em que dedicamos a ti para meditar na tua palavra, para declarar esse tão grande amor que tem nos alcançado. Recebe, Pai, toda a nossa adoração que a ti oferecemos, todo o nosso louvor, todas as palavras que vão ser proferidas hoje estão ungidas pelo sangue do Espírito Santo, Pai, o sangue de Cristo e pela unção do Santo Espírito, Pai. Nos fortaleça e nos abra a mente para entender mais e mais de ti, Senhor. Bendito és tu, Pai, Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Amém. 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 Então, nós cantamos aí, a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. E a gente tem falado muito, né, disso, né? A respeito dessa vitória, que nós somos mais que vencedores, né? Por meio de Cristo Jesus. Está muito claro, assim, para cada um de nós, essa proposta divina, né, que tem sido nos dada, né? E a questão também de cantamos também, né, da unidade do corpo, né? A unidade do corpo. O Pai tem realmente trabalhado muito com a gente ultimamente, né? Nesses últimos anos, nesse sentido, e cada vez mais a gente sente essa necessidade, né, de a gente realmente conseguir que a nossa mente realmente entre nessa profundidade, né? Muito forte essas palavras que estão vindo, muito forte isso. E a gente é o famoso dualismo, né, que ainda a gente está vivendo, né? A gente tem experimentado coisas tremendas, palavras tremendas, né? Como o Paulo comentou, né? A primeira ideia, né, nem mereço, né, isso, não estou merecendo, porque é muita coisa muito grande. Mas a prova o Pai nos dá, né? Ele realmente se agradou, né, disso, né? Então, assim,
como diz, não é por nós, né? Como diz, por amor ao meu nome eu fiz isso, né? Por amor a ele próprio. Então, assim, é algo que extrapola, gente. Então, assim, é algo que é uma alegria para o Pai, é uma alegria para Cristo também, né? Estar participando disso, né? E, assim, eu tenho orado muito, principalmente agora chegando no encontro, né? Nesse sentido, que realmente sejam momentos, né, dessa conscientização, realmente, para cada um de nós. A nossa mente precisa realmente enxergar isso que o Pai tem feito com a gente, né? O Paulo tem declarado sempre a questão da prosperidade, né? Mas a gente ainda associa muito prosperidade com dinheiro, né? Associa muito prosperidade com dinheiro. Mas aí vem aquela palavra, né? Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, né? Ou seja, não vai ser o dinheiro que vai me fazer mais íntimo do Pai, né? Então, se a questão fosse dinheiro, hoje os grandes bilionários seriam, né, realmente quem o Pai estaria usando, né, para fazer a transformação do mundo. Você vê o Bill Gates, George Soros, né, próprio Elon Musk, né, Zuckerberg, e tantos outros aí, né, que têm se levantado como muitos dos mais ricos do mundo. Mas em termos assim, da obra de Cristo, a gente não vê falar nada, né, em relação a esses homens, né? Ah, tem caridade, eles fazem, ajuda ONGs, né? Cria uma ONG de ajuda humanitária, dão não sei quantos bilhões para ajuda humanitária, né? Mas isso não tem causado o impacto, né, que a gente está vendo que o Pai vai trazer, né? O que tem mudado a nível de justiça, né? O que tem mudado a nível de próprio assim, de amor mesmo das pessoas, de mudança de mente, né? Onde Cristo está sendo glorificado, né? Em tudo que tem sido feito. A gente não vê isso, né? E, eu estava vendo aqui o Salmo 8, tem umas coisas interessantes aqui nesse Salmo 8. Vou ler a partir do versículo 1 aqui, né? Toda a minha versão aqui em James, talvez seja um pouco diferente. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tua, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, né, o filho de Adão, para que venhas a visitá-lo? Tu fizeste por um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Então, assim, você começa a comparar, né, realmente o homem, né, com o que o Pai é, com a glória, né, com a glória do Pai. Começamos a ver as obras dele, né? Estava lendo a respeito de Jó também, né? Quando ele começa a argumentar com Deus, né, Deus começa a trazer a realidade, né? Mostrando quem Jó fez os céus, fez as estrelas, quem criou o mar, quem criou os limites dos mares, né? Quem faz vir a tempestade, né? Quem põe o caminho do vento, né? Quem criou os animais, ele vai explicar né, cada animal com a sua especialidade, né, sua especificação, assim, muito, cada um pensado em si, né? Você vê uma obra perfeita em cada coisa, né? Desde ele começa a falar e vai falar, né? E Jó se cala, fala, não tem o que falar, né? Eu sou homem, sou um pecador, o que eu vou dizer diante de Deus, essa grandiosidade que ele? Quem sou eu para discutir, né? Quem sou eu para discutir contigo? Então, se a gente começa a ver realmente a nossa pequenez, né, diante do Criador tão grande, a primeira coisa que acontece é justamente isso, né? A gente realmente se sentir, quem é o homem, né? Não somos nada. Mas é interessante que Deus valorizou isso, né? Então, Deus, quando criou o homem, disse, é muito bom, né? É muito bom. E o que ele fala para nós é algo também muito bom, né? Então, não é o que nós
nos achamos, o que nós achamos que nós somos, mas o que ele disse que nós somos. Né? Como aquele hino lá, né? Pai, eu acredito, né, no que o Senhor disse que eu sou, né? Eu acredito no que o Senhor disse que eu sou. E realmente o que ele diz de nós é algo tremendo, né? É algo tremendo. E esse texto aqui, realmente, ele projeta Cristo também, né? E por um momento foi feito melhor que os anjos, né? Mas Deus o exaltou sobremaneira, de glória e de honra, coroaste. E após sua ressurreição, quer dizer, já assumiu um posto realmente muito maior que os anjos e recebeu toda a glória do Filho, né? Primogênito, né? Agora. E essa glória que foi dada a Cristo é que o Pai tem trazido para nós, né? Sermos um com Cristo. Então, assim, se por um momento também nós somos feitos, né, menores, realmente é verdade, somos como criaturas, né, nós somos menores. Os anjos, podemos até falar realmente que somos apenas uma obra, né? Mas em Cristo muda de figura, né? Em Cristo muda de figura. Então, nele, né? Nele nós somente passamos a ser alguém, né? Porque agora nós somos participantes da filiação. É isso que nós temos que, a nossa mente, né, precisa enxergar. Eu já não sou mais um pecador, já não sou mais aquele ser, né, pequeno no universo ali, diante de tão grande criação. Não. Né? Vou dizer aqui, tu fizeste por um pouco menor do que os anjos, né? Mas o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Né? Então, é isso que o Pai tem realmente preparado para nós. Né? Então, realmente não é uma vida assim de sujeição, né? Realmente foi nos fez para dominar, né? Mas não por nós mesmos, né? Em Cristo, né? Em Cristo. Então, um posicionamento realmente reis e sacerdotes, né? Antes não éramos povos, agora somos um povo. Somos um reino de sacerdotes. E não os conformeis com esse século, né? Não os conformeis, mas transformar. Não conformar e transformar. Não conformar e transformar. É o que nós temos que estar realmente declarando diariamente. Pai, eu não sou, né, isso que eu vejo naturalmente falando, né? Eu não sou realmente essa limitação que o sistema tem mostrado que eu sou, né? Quer dizer, o que o sistema faz hoje? Ele olha me põe diante do espelho natural, né? E realmente ele vai nos medindo diante desse espelho. E a gente começa a olhar aquilo lá e realmente a gente vê que a gente vive naturalmente falando, tá? A gente vive no submundo, né? Existe um mundo realmente onde as coisas acontecem, onde os poderes acontecem, onde as autoridades dominam, né? E onde as pessoas têm realmente influência sobre toda a Terra. A gente vê claramente isso, né? E a gente vive num mundo inferior, a gente sofre, né, as consequências do que esse outro mundo aqui dominante, né, faz realmente. E a gente acaba sujeitando, a gente acaba se conformando com isso, né? Mas o Pai tem nos chamado para algo muito maior, né? O Pai tem nos chamado para algo muito maior. E é interessante aqui no versículo 2, né? Ele fala assim: pela boca de crianças e de recém-nascidos instruístes os sábios e poderosos, né? Então, os sábios e poderosos, instruídos por crianças e recém-nascidos, né? Por crianças e recém-nascidos. Né? O que uma criança e um recém-nascido pode instruir, né? Para um sábio, né? Para um poderoso, né? Sabe que o que me vem à mente aqui claramente que é a dependência do pai, né? A dependência do pai. Então, assim, uma criança, ela sabe da limitação dela, né? Ela reconhece a limitação dela. Mas ela depende, né, de uma maneira muito gostosa, né? Uma confiança tremenda. Ela não se preocupa, né? Até o pai dela que cuida dela ali, ela descansa nos braços do pai, ela realmente ela vive aquele momento com alegria, né? Apesar de ser criança, apesar de pouco entendimento, né? O que ela faz ali realmente é sábio, né? É sábio. E é isso que o pai está querendo que nós enxerguemos, né? Querendo que nós enxerguemos. Como Paulo fala, né? Quando sou fraco, então é que sou forte, né? Então, quando eu reconheço a minha incapacidade natural, né? Quando eu reconheço isso, e ao mesmo tempo, quando eu vejo, né,
o Pai já fez tudo por nós, né? Tudo está feito, né? Está consumada, a obra está feita, a obra está completa, né? Então, assim, a criação mesmo, ele criou tudo e depois foi, né, realmente desfrutar disso com o homem. Está feito, vamos desfrutar disso. Aí o homem, como diz, pisou na bola, né? Aí Jesus, dentro de um plano muito maior, né? Não reagindo a isso, mas uma obra que começou bem antes disso, né? Ele vem nos restaura, ele vem nos reconcilia, e nos permite novamente, nos põe novamente no lugar para falar, venha, desfrute comigo, né? A obra está feita, né? A obra está feita, o acesso está restabelecido, né? Esse acesso foi quebrado, está restabelecido. Eu estou aqui de braços abertos para conviver com você, para desfrutar desses relacionamentos com vocês, né? É isso que nós temos que enxergar, né? Aos seus amados, ele dá enquanto dói. Aos seus amados, ele dá enquanto dói. Tá? Então, assim, o nosso trabalho realmente não é, embora não negando isso, tá? Acho que faz ela muito por isso, pelo trabalho de nossas mãos, né? Então, eu tenho que realmente trabalhar, eu tenho que fazer o melhor, a questão dos talentos, né? Se o pai me deu talento, eu tenho que batalhar por esse talento, né? Mas a minha vitória não vai vir pelo fruto da minha mão, né? A minha vitória não vai ser pelo fruto da minha mão, né? Como aquele texto que eu coloquei lá de Abacuque, né? É o mesmo que todo o trabalho da minha mão vá por água abaixo, né? Plantação, né? Anos e anos cuidando da terra, plantando, de repente o fogo destrói tudo, né? O gado, né? Acontece a catástrofe, morre todo o gado, né? E tudo que eu planejei, tudo que eu plantei, tudo que eu cuidei, de repente, tudo acaba, né? Aqui ele fala, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Quer dizer, porque eu sei que eu tenho crido, né? Eu sei que é poderoso, né? Para realmente me suprir. Também, o que vai me manter, a minha segurança não está nisso, né? Não está no meu tesouro natural, não está na minha obra, não está no fruto do meu salário. Isso aí acho que é importante, sim, é importante. É o que o Pai vai nos usar para abençoar, né? Para nos abençoar. Mas ele quer realmente ter essa supremacia, né? Ele quer realmente ter essa, que nós enxerguemos isso, né? A nossa dependência está nele, né? A nossa dependência está nele. Somos mordomos, né? Somos mordomos. Então, o mordomo, a preocupação dele que é fazer bem o trabalho do patrão, né? Então, quem tem que suprir a despesa é o patrão, não é o mordomo. O mordomo tem que administrar bem, tem que ser achado fiel. E ele tem que ser fiel até nisso, e realmente acreditar que o patrão é suficiente, né? De suprir. Ele faz o trabalho dele e tem que fazer bem feito, né? Então, nós, como mordomos, a gente tem um trabalho a ser feito. Mas nós temos que ser fiel a isso, né? Nós temos que acreditar nas promessas, né, que o Pai tem feito, são tremendos, né? Tudo já foi nos dado, né? Tudo que conduz na vida e a piedade, né? Como diz aí Pedro. Ele já nos deu, né? Todas as ferramentas, todos os meios, daquilo que realmente vai ser exigido de nós, né? Então, assim, ele não pede nada de nós que já não esteja pronto, né? Não pede nada que já não esteja pronto. A questão justamente agora é tomarmos essa consciência. Então, principalmente, transformar pela vossa mente. Mas antes de transformar, a gente tem que ter o quê? O não conformismo, né? E antes ainda fala, né? De apresenteis nos vossos corpos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional.